Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Que grande alegria ter você aqui comigo, abrindo o coração, dando esse tempo para que Deus fale ao teu coração hoje. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, do versículo 41 até o versículo 44. Hoje a igreja celebra os santos Roque, Afonso e João. São presbíteros e mártires. Acompanhe comigo o Evangelho, que diz: Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam apagados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Hoje nós encontramos Jesus no Evangelho chorando, triste, doído e sofrido. Por quê? Porque estava ali, contemplando a cidade santa, Jerusalém. Mas que infelizmente não percebeu, esperou tanto e não percebeu quem havia chegado. O Messias esperado, Jesus de Nazaré. Jesus está com o coração muito doído, como ele mesmo fala aqui. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Sabe, gente, no meu exercício pastoral, como diretor espiritual, como confessor, como aquele que aconselha tantas pessoas, às vezes eu escuto muitas mães, principalmente as mães, que choram, muitas vezes dia e noite, a dor de um filho, de uma filha, que simplesmente, até foram bem educados na fé, colocados em colégio de freira, de padre, tiveram uma sólida formação cristã, mas que em um determinado momento da vida simplesmente deixaram isso para lá, desvalorizaram isso, desprezaram isso e deixaram de caminhar na igreja, no grupo de jovens. E pior que isso, passaram a levar uma vida pagã, uma vida mergulhada nos prazeres dessa vida. Muitos no mundo da droga. E ouvindo essas pessoas, às vezes também uma esposa que vê o esposo assim, ou vice-versa, eu contemplo a tristeza dessas pessoas e fico muito sentido. Essa pessoa teve tudo para poder alcançar a salvação, teve tudo para poder viver segundo os valores do Evangelho. Mas, infelizmente, abusando da própria liberdade, passaram a viver uma libertinagem. Claro, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é compassivo, e só Ele conhece as consciências e os corações. O que se passa de fato na mente e no coração dessas pessoas
Mas a questão aqui é a dor de ver se perder quem nós amamos. De ver uma pessoa que nós amamos simplesmente se autodestruindo. É esse sentimento que eu quero aqui trazer em questão. Porque parece ser esse o sentimento de Jesus no Evangelho de hoje. Lembra quando Jesus conta aquela parábola dizendo: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis, como uma galinha junta os pintainhos debaixo das suas asas, eu quis fazer a mesma coisa contigo. Olha que imagem linda, gente, que imagem de uma ternura incrível. Eu vim para vocês, eu estou aqui, e vocês simplesmente me rejeitam, me criticam, me perseguem, ao ponto de levar Jesus para o Calvário e ele ser morto. É muito dolorido quando a gente vê quem é tão amado se perder. Hoje as palavras de Jesus são palavras de tristeza, de dor. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor, como eu já disse, de ver se perder quem você ama, quem você tanto ama. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência forte que eu vivi quando eu estive em Jerusalém, alguns anos atrás. Eu me lembro que quando eu fui para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, eu já senti uma força muito grande, uma experiência muito bonita ali, sabendo que ali Jesus chorou, ali Jesus suou sangue, mas depois que Jesus foi preso no Getsemane, Jesus foi levado para a casa de Pilatos, que hoje é uma igreja chamada a Igreja do Galicanto, onde o galo cantou. E lá tem um buraco na rocha, que a tradição diz que foi exatamente naquele buraco ali, na igreja de Galicanto, onde Jesus passou a noite inteira sozinho, já traído, já frustrado, aliás, traído, negado, chicoteado, ferido, maltratado e sozinho ali. Eu confesso que quando eu desci naquele lugar e eu tive a oportunidade de ficar alguns minutos sozinho ali, eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando, nossa, Jesus esteve aqui. Só Ele e o Pai. Aquele lugar frio, escuro. Jesus passou a noite inteira ali. Jesus abandonado. Eu lembro que eu comecei a chorar, chorei muito, beijando aquelas pedras onde Jesus esteve. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque foi um lugar que me marcou muito. Contemplar Jesus, que estava sempre arrodeado de tantas pessoas, de uma multidão, dos seus discípulos, agora ali, sozinho, sofrido. Nos amando com um coração humano que chora, que sente a dor da rejeição. Vamos tentar consolar o coração de Jesus com o nosso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.